máscara é uma pegadinha, né? A gente não sabe, às vezes, nem quando tá sem ela. Ou com ela, né? Você já viu você tá com a máscara, de repente você vai estar com o sorvete na mão e esquece de estar com a máscara, né? E... Gente, graça e paz, boa noite, vocês estão bem? Eu gosto quando o Luciano Subirá, ele faz assim: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está amém, diga alegre, é alegre. Aquele que está alegre, diga amém. Aquele que está amém, diga alegre. O pessoal fica um olhando para o outro. Vocês estão bem, né? Ó, isso aqui tem a minha esposa Almerice, né? Nós somos líderes lá da diaconia do Verbo Zona Norte. Eu toda vez que venho para cá ou para qualquer outro lugar ministrar, eu me sinto muito honrado. Eu estava dizendo ao pastor Cláudio, como é bom a gente estar em congregações, em igrejas menores, não é? Acho que a coinonia, né, a unidade, ela é muito mais intensa. E a Bíblia fala que onde há unidade de Deus, Ele ordena a bênção. Amém? Vamos render graças ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Deus, pela tua fidelidade, pela tua palavra, Senhor, que ela é digna de toda aceitação. Te rendemos graças, Pai, pelo ar que respiramos, Pai, pelo pão nosso de cada dia, Senhor Deus. Porque sabemos, Pai, que existe um ministério dos anjos, Senhor Deus, nos servindo agora mesmo. Obrigado, Pai amado, porque a Ele o Senhor tem dado ordem ao nosso respeito. Obrigado, Senhor Deus, pelas vestes. Obrigado, Senhor Deus, porque nada tem nos faltado, Senhor Deus. Estamos andando em saúde divina, Pai. Saúde, Pai, que opera, Pai, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque através dela, Pai amado, temos caminho, nós temos conhecimento, nós temos a luz, Senhor Deus, para viver na plenitude daquilo que o Senhor tem dado a nós. Nós te rendemos graças por homens e mulheres que antes de nós, Senhor Deus, pagaram um preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui, Senhor Deus, reunidos nessa noite, Senhor Deus. Livres, Senhor Deus, livres, ministrando a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, obrigado. Em o nome de Jesus. Quem crê e dizem amém. Vocês estão esperando eu cantar, né? Tá, vou cantar. Eu gosto muito de quando a gente está lá no Verbo e o pastor ele vai ministrar e eu tô com aquela cara de tensão. Lá vem o irmão, vai botar aquela música bem difícil que ninguém sabe as notas, não. E ele diz assim: Dó menor, tô brincando, eu não sei nada. E os caras assim, dó. Não. Espera só um pouquinho para eu pegar o... Eu não sei das letras, das notas eu não sei não, mas eu sei que o toque não tá... eu digo que são 3 músicas, né, que faz assim. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, Pai. Um disco que vocês sabiam? É tudo para mim. Se não souber, não tem problema não. E eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para dizer que te amo, Pai. És tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Tu és o Deus, tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus
que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Tu és o Deus que me curou. Tu és o Deus que me sara. Tu enviaste tua palavra para curar. Tu és o Deus que me sara. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Aleluia! Oh Deus, nós te amamos, Senhor Deus. Somos gratos, Pai. Gratos por essa noite e por essa rica oportunidade, Pai, de na tua casa ministrar a tua palavra. Gente, obrigado, viu? Qualquer coisa eu chamo vocês de novo. Sempre quis dizer isso. Qualquer coisa eu chamo. Vamos lá, começar a nossa jornada. Pelo relógio ali eu tenho 49 minutos e 9, 8, 7, 6. Alguém para o relógio? Gente, a gente vai nessa noite falar sobre um tema bastante conhecido nosso, né? A igreja, o Verbo da Vida, o ministério, o Verbo da Vida, né? Eu gosto de um dizer de um pastor antigo nosso, que ele dizia que são vários quartéis, mas o mesmo exército. E como os quartéis, cada quartel ele tem uma função específica, não é? Uma de alojamento, outra é de infantaria, outra. E se fosse nesse pensamento, nessa linha de pensamento, o Verbo da Vida é uma igreja, um ministério voltado para a palavra, para o ensino, não é? Para os dons. E hoje a gente vai fundamentar, amém? Hoje a gente vai subir em cima de uma plataforma e depois que a gente estiver bem consolidado nela, seja o que Deus quiser. Amém? Então vamos lá abrir nossas Bíblias. No livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1. Eu queria pedir paciência a vocês que já sabem tudo já de Bíblia, que a gente vai rever algumas coisas. A Bíblia fala que é segurança para nós, né? A gente está sempre voltando, visitando os fundamentos. Vocês amam essa palavra? Glória a Deus. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vamos dizer novamente. Eu queria que a igreja lesse comigo, é importante esse versículo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vem. Mas como é que vem a fé? Tá vendo? Por isso que todo mundo já sabia, por isso que a gente vai correr. Vamos lá abrir lá Romanos 10, 17. E como é que vem a fé?
e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé ela vem por ouvir a pregação e a pregação de Cristo. A fé vem por ouvir a palavra. Amém? Vamos abrir lá em Abacuque 2:4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ó, tem umas misericórdia por aí, viu? Na parte B de Abacuque 2:4 diz: mas o justo, ele viverá pela fé. Lá, aqui na minha Bíblia, nessa versão, ele fala: mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Esse mesmo texto de Abacuque, a gente encontra lá em Romanos 1:17 na parte B, em Gálatas 3:11 e em Hebreus 10:38. Mas o justo, ele viverá pela fé. Viver pela fé é o estilo de vida do crente. Não existe uma outra forma de você viver pela fé, do justo viver se não for pela fé. Amém? É o estilo de vida do crente. Essa semana eu estava estudando em casa e eu fiquei pensando, me auto-questionando, né? O quanto de fé eu tenho exercido para alcançar coisas, não é? Eu sei que fé não é só para alcançar algo, não é? Às vezes você tem algo material. Mas você, muitas vezes, como eu falo, às vezes você está orando em línguas e você está pensando numa proposta de emprego melhor, num carro melhor, mas na realidade o Espírito está tratando com você porque você não entende. A Bíblia fala que quando você ora em língua, você não entende o que está orando e que a gente deve orar para interpretar, não é? Mas quando você está orando, você está mentalizando essas coisas, mas na realidade o Espírito está tratando com você para você ser um melhor pai, de repente um melhor funcionário no lugar que se trabalha. E eu pensando naquele momento, onde eu estou exercendo fé, né? Que tipo de fé? Eu comecei a avaliar como é que estava a minha situação de fé. E nessa noite eu queria realmente startar isso em vocês, nesse momento, na realidade. Porque a gente fala que o estilo de vida do crente não é andar em fé, não é? O quanto de fé eu tenho exercido, não é? Será que quando as pessoas me olham, rapaz, fulano não, fulano é de fé. Vai chegar lá perto dele para você ver. Será que as pessoas têm testemunhado isso a nosso respeito? Não é? Será que as pessoas têm visto isso em nós? Então, assim, eu fui tratado também, queria externar para vocês também, para vocês refletirem um pouco a respeito disso. Amém? E o estilo de vida do crente é andar em fé, mas a fé, ela não se apoia na lógica, não é? Porque muitas vezes a gente se depara com uma determinada situação e para o indouto, ou o incrédulo, ou quem não conhece a palavra, ou quem não entregou sua vida para Jesus, ele vai olhar e vai dizer, é impossível. Não é assim? Mas aquele que está em fé vai dizer, não, rapaz, é possível sim. Não é? É possível. Muitas vezes a lógica, o pastor Humberto gosta de dizer, que a lógica ela traz luz à impossibilidade. E a razão estabelece ela na mente. A luz, a lógica, ela traz luz à impossibilidade. E a razão vai estabelecer a impossibilidade na sua mente. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente precisa renovar a nossa maneira de pensar. Não é? Uma vez eu vi alguém falando que essa questão de você renovar a sua maneira de pensar através das Escrituras é como água de piscina. Se você deixar lá muito tempo, não tiver aquela redinha para estar limpando todo dia, uma hora ela vai começar a vir lixo, lixo, lixo. Então, a luz vai trazer, a impossibilidade vai trazer, vamos dizer, a lógica
vai trazer luz à impossibilidade e a razão vai estabelecer a impossibilidade na sua mente. E você vai começando a não conseguir alcançar lugares ou realizar coisas, não é, que você poderia conquistar e pode conquistar através da fé. Amém? Existe uma forma de você agradar a Deus, e a Bíblia fala a respeito disso, e a gente vai ler lá. Está lá em Hebreus 11:6. A gente volta lá em Hebreus. Hebreus 11:6. A gente... bota aqui. A gente vai... Eu vou precisar só dar uma avançada a mais, aí eu vou estar lendo. Aí se vocês quiserem acompanhar aqui... Hebreus 11:6 diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, uma maneira do crente, do cristão, ele agradar a Deus é você andando em fé. Você sabe quando a pessoa está andando em fé e quando a pessoa não está andando em fé. O pastor Humberto disse, me bota uma pessoa com 5 minutos para eu conversar com ela e eu vou saber se ela está andando em fé ou não. Não é? Porque a forma que você fala, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não é? E a gente sabe que não é o coração, o músculo que bombeia o sangue no nosso corpo, mas de fato o coração, o nosso espírito. Não é? Então, do que o nosso espírito está cheio, a gente, vez por outra, vai falar. Eu lembro uma vez ele me chamou para... Ele foi ministrar em algum lugar, me chamou para ir com ele, para acompanhar ele, e ele me perguntou, ei, Saulo, como é que está Saulinho? Perguntou para o meu filho, né? Tá bem, pastor, bem, mais cheio de saúde. Eu digo sempre que Saulo é tirador de onda, ele é tirador de onda. Aí ele fez, agora só tem uma coisa, é um chupado de dedo. Chupa aquele dedo, olha, sei não, pastor, não sei o que eu faço não, tem jeito não. A irmã, eita, pronto. Foi isso que ele fez. Ele olhou para mim e fez, Saulo, não tem jeito não. Tem jeito mesmo não. A primeira coisa que você precisa mudar é a sua confissão. Aí eu, dá para descer aqui? Para fazer que nem antigamente na Kombi, né? Na parada desce. Ele disse, tem jeito não. A primeira coisa que você tem que mudar é a sua confissão. Porque como é que você quer mudar uma realidade dizendo que não tem jeito? Não é? Então a gente tem que controlar a nossa língua. A Bíblia fala que ela é como a pena de um habilidoso escritor. Não é? Então precisamos ter cuidado com o que nós estamos falando. Amém? Mas, como é que a gente sabe que a fé, a gente sabe o que é fé, sabe como a fé vem, sabe como agradar a Deus que é através da fé, mas como faço para ter fé? Para você ter fé, a gente viu que você precisa se expor à palavra, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Mas existe uma medida de fé que ela é dada a nós, quando nós nos convertemos. Vamos ver lá em Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. É porque não é 12, 3. Primeiro erro da minha vida. Agora de noite. 12, 3. Doze, 2. Pronto. Lá no finalzinho ele fala, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Vejam que ele diz, segundo a medida de fé. Ele não diz segundo uma medida de fé, porque Deus ele não vai dar uma medida a você e uma medida diferente a ela, porque Deus ele não é injusto. Então ele vai dar a medida de fé, né, com equidade, né, para cada um, quando a pessoa se converte, né? Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, aí Deus vai lá e uma parcela, uma porção de fé é entregue a você. Não é assim? Aí, a partir daquele momento que você recebe aquela porção, o que é que você vai fazer? Para fazer com que ela aumente? Você vai se expor à palavra, você vai ler a palavra. Amém? E falando sobre o novo nascimento, a gente já está aqui em Romanos, vamos voltar um pouquinho lá em Romanos 10. Romanos 10. Vamos ler a partir do 9. Se com a chave aqui para o novo nascimento.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí o 10 diz, porque com o coração, diga com o coração, se crê para a justiça, e com a boca, diga a boca, se confessa a respeito da salvação. Guarda essa imagem, o coração e a boca. O coração e a boca. Amém? Não é bíblico em nenhum momento você, eu vou para a igreja porque eu vou lá, vou fazer uma oração e vou pedir a Deus mais fé. Eu vou pedir mais fé a Deus, que Deus vai me dar fé. Deus me dê mais fé. Não existe nenhum lugar na Bíblia ninguém pedindo mais fé, Deus dando mais fé a alguma pessoa. O processo é dessa forma. Ele dá uma medida de fé para você, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e você pode alimentar o seu espírito humano de fé, encher ele de fé através das Escrituras. Amém? A Bíblia fala, lá em Segunda Coríntios 4,13, vamos abrir lá. Segunda Coríntios 4,13. E diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Amém? E aqui eu vou trazer um equilíbrio para a gente. Eu vi uma ministração de Rick Renner, e Rick Renner contando a respeito de uma jovem da sua igreja. Ela tocava no grupo do louvor, e ela naquela noite, ela decidiu visitar uma outra igreja, porque havia um pastor dos Estados Unidos, e ele estava em Moscou, não é? E esse pastor dos Estados Unidos ia vir para Moscou, e lá em Moscou ela queria ouvir ele falando, ele ministrando, e foi para lá. E quando ela chegou lá, ela doente, enferma, né, ela diagnosticada com diabetes. E quando ela chegou lá, na ministração, o pastor disse a ela: minha filha, hoje você está curada. Você só precisa crer e confessar. Você confessa que está curada, e hoje, a partir de hoje, você está curada. E eles fizeram a oração ali, e daquele dia em diante ela parou de tomar a medicação dela. Então, no primeiro dia ela começou a se sentir mal, no segundo dia ela vomitou, e no terceiro dia ela foi socorrida. E quando estavam socorrendo ela, os paramédicos, não sei o quê, com ela na maca lá, e ela citou Isaías 53:4. Por 3 vezes, deu o último suspiro dela e morreu. Vocês entendem? Eu vou trazer um equilíbrio para a gente aqui. Amém? Porque a medicina não é inimiga de Deus. Amém? O pastor Humberto gosta de dizer que a medicina é boa, não é? E você vai tomar medicação até ter fé suficiente para deixar de tomar. Amém? Então, se o médico prescreveu uma medicação, irmão, pelo amor de Deus, toma. Porque tem muita gente fazendo, eu creio, eu recebo minha cura, eu recebo e corre na igreja e não sei o quê, e pega as caixas de medicamento, joga tudo dentro de um saco, amarra e joga fora. E eu achei muito engraçado que ele contando essa história, não nessa parte engraçada, né? Essa foi uma parte muito triste, mas ele falando, comentando que, rapaz, por que ela não veio perguntar a mim? Por que ela não veio dizer a mim que ela iria? Eu não estava sabendo que ela iria, né? E todo mundo começou a se questionar. Como foi que isso aconteceu? Quando foi buscar o porquê daquilo ali, ele resolveu ministrar sobre isso. E ele falando que estava numa grande conferência de um avivamento, um pastor lá ministrando, um fogo do céu, e de repente pessoas, cadeira de roda se levantando, e ele, rapaz, aquele negócio todo, ele animado. Ele disse, rapaz, eles que usavam óculos de grau bem forte, ele pegou o óculos, tirou o óculos, aí chamou todos os amigos dele, assim, os irmãos, vem cá, chega aqui. Aí ele pegou, tá vendo isso aqui, ó? Tá. Começou a pisar em cima do óculos e chutou o óculos. Eu tô liberto desse óculos hoje. Rick Renner falando.
eu estou liberto desse óculos hoje, eu não preciso mais dele, glória a Deus, glória a Deus. Terminou o culto, ele foi pegar o carro dele, cadê enxergar? Eu falei isso para vocês ficarem me olhando assim mesmo. Cadê ele enxergar, irmão? Vocês estavam esperando que eu dissesse, e ele ficou livre, não é? Não é assim? Irmãos, a gente precisa ter cuidado. Porque existe algo nas Escrituras, e a gente vai aprender isso hoje à noite, que precisa ser dito, não é? E Deus ele me trouxe aqui para dizer isso. Oh, Jesus. Vamos voltar para a palavra. Tem uma frase de E.W. Kenyon que diz assim: a confissão, ela constrói a estrada sobre a qual a fé transporta a sua poderosa carga. Amém? O que falamos afeta de maneira muito intensa as nossas vidas. Temos dois ouvidos, né? Dois ouvidos, um de cada lado da orelha, né? Mas a gente tem um ouvido externo e tem um ouvido interno. E esse ouvido interno, ele fica é uma estrutura óssea dentro da cabeça, e ela é que é responsável por alimentar o espírito humano. Eu vi um pastor falando isso e anotei, porque eu achei muito interessante. Veja, nós temos dois ouvidos, um interno e um externo, e o interno, ele é que é responsável por alimentar o espírito humano. Então, a gente precisa ter cuidado com o que a gente está ouvindo. Por isso que a Bíblia fala para você, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas você também, quando estiver ouvindo algo, você tem uma peneira, né? Você tem uma peneira. Você não vai estar ouvindo tudo e qualquer coisa e vai estar se alimentando daquilo ali. Nem todo mundo, irmãos, vamos dizer assim, chegou na sabedoria suficiente ainda para passar algumas coisas, não é? E muita gente tem orado, falado e dito coisas que envolvem outras coisas dentro da palavra, que não é daquela forma que se faz. Uma vez eu disse, pastor, eu vi Rick Renner falando em um daqueles livros dele, de que ele tem, que são 4 estações, né? E eu vi aí falando, ele deu 2 exemplos assim, que uma que, para a cura acontecer, ela primeiro tinha que ter uma unção no local, e a outra, e a outra era a pessoa devia ver a fé da pessoa. Não é? Aí ele olhou para mim e fez, Saulo, cura envolve muitas outras coisas além disso. Aí eu, nossa, eu pensando comigo, eu estava achando que estava abafando, abalando, né? Aí eu, essa chave, fio. Aí eu, volta. Então, assim, existe uma plenitude, não é? A Bíblia fala que é necessário, Deus ele quer que todos nós sejamos salvos, mas também que nós cheguemos a pleno conhecimento, não é? Ao pleno conhecimento, não é? Ao pleno conhecimento. Sempre ao pleno conhecimento. Então, assim, existe um pleno conhecimento, não é? Que é necessário para você atuar em determinadas áreas. Algumas pessoas são levantadas por Deus mesmo, por uma unção específica para a cura, né? Algumas pessoas são responsáveis por unção, elas tratam coisas específicas. Tem gente que atua na área de cadeirante, tem gente que tem uma unção específica para ela de surdo-mudo, não é? Eu já vi, aqui, daqui a pouco eu estou ouvindo, né? E o pastor Humberto está até comentando esses dias que, acho que foi hoje, ele falou do óculos, ele dizendo que um rapaz que era daltônico nos Estados Unidos, aí fizeram um óculos para poder a pessoa enxergar as cores, né? Ou melhorar um pouco essa visualização, e de repente deram aquele óculos, o rapaz, a família se juntou e deu a ele o óculos, para ver a reação dele. Quando botou o óculos, ele, nossa, aí, botou e daqui a pouco começou a chorar, todo mundo da família começou a chorar, porque realmente é um momento de rompimento, não é? Mas tem pessoas ungidas, né? Não com óculos, mas ungidas mesmo, com unções específicas para tratar essa área, não é? Eu já vi exemplos de pessoas que tinham uma perna um pouquinho maior, uma menor, e as pernas virem, né, ficarem do mesmo tamanho. Tem gente, tem irmãos, pessoas levantadas dentro das igrejas, ou dentro da igreja, da grande igreja do Senhor, com essa unção específica para tratar disso aí. E isso é real. Amém? Isso é real, não é?
Então, assim, pastor Humberto gosta, eu estou falando dele, que eu estou ouvindo, lembrando ele falando, né? A gente não pode ver a Bíblia à luz das nossas próprias experiências. Não é porque comigo não deu certo, que fulano não deu certo, que a Bíblia está errada não, irmãos. A Bíblia é a verdade. O que está escrito aqui, uma vez a pessoa chegou para mim e perguntou, tu crê mesmo que o Davi ele jogou uma pedra? Como é que tu crê nisso aqui? Do jeito que está escrito. Eu vi uma vez um grande homem de Deus dizer, se você não tem revelação sobre o que está escrito, fica com o que está escrito, que já é segurança para você. Então a gente não precisa estar inventando moda, tirando negócio, colocando. Não existe isso. Amém? Vocês entendem? A fé, ela não nega o problema, mas ela nega a autoridade do problema. Qual a autoridade? A autoridade no problema. Que problema? Doença, falta, miséria, tudo que está assolando nossas vidas, ou na vida de alguém. Amém? A fé ela envolve perseverança, paciência e sabedoria. A fé, ela tem uma ação correspondente. Vamos abrir lá Tiago 2:26. Vocês já viram aquelas pessoas, você está crendo? Tô. Está crendo mesmo? Tô. Está crendo como? Crendo. Mas crendo de que jeito? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é confessar o que você está crendo. E confessar certo, de acordo com o que está na palavra. Amém? E depois, uma ação correspondente. Dá uma ideia. Eu quero muito passar em medicina. Como é que você está fazendo? Eu estou declarando, tá? Estou. Certo. Está declarando como? Que eu vou passar em medicina. Mas como? A palavra diz que tudo é possível que crê. Isso aí, irmão, tudo certo. Agora, e aí? Está estudando quanto? Estudando? Não, porque, medicina, alô? Medicina, faculdade, estudar, não é? Existe um processo, um caminho. E a fé, ela não nega o processo. Amém? A fé, ela vai lhe dar força, vai lhe dar condições de você avançar, mesmo que você não esteja vendo aquilo que você está desejando, mas você vai estar confessando, convicto de que aquilo ali vai chegar para você. Amém? Agora, não vai pular o processo. Todo mundo que pula o processo, sabe o que é que acontece? Isso é queimar. Aí vai ter que voltar um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter que voltar para construir tudo de novo de onde parou, de onde fez errado. Amém? A gente leu? Eu não. Porque assim, como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Veja a relação, o corpo e o espírito, a fé e as obras. É como se as obras, a ação correspondente que a fé precisa ter para que aquilo aconteça, fossem o espírito da fé. Não é? Porque o espírito da fé é você crer e falar, mas se você só falar e não tiver uma ação correspondente, é como se um corpo tivesse sem um espírito, morto. Amém? O seu coração e a sua boca devem estar em sincronia, ou seja, devem dizer a mesma coisa, estarem em concordância. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você está crendo, para voltar àquele assunto da medicina, estou crendo para a medicina, está crendo, estou crendo, está crendo, estou crendo mesmo. Crendo mesmo, com tripa e tudo, feito diz a ministra lá do verbo, está crendo com tripa e tudo, estou. Certo. Mas você tem confessado como? O que vai acontecer? Mas de repente você pega aquela pessoa, não, acho que eu vou fazer ciências biológicas. Oi, não era medicina. Como é que agora é ciências biológicas? Biomedicina, farmácia. Mas não é medicina a visão. Por que você vai desistir agora? Então, você está vendo que tem uma discordância no que a pessoa está falando e no que ela está crendo. Eu estou falando de um jeito e crendo de outro. Falando de um jeito e crendo de outro. Aí muita gente, eu tenho fé, mas não está acontecendo. Por quê? Vamos examinar? Senta aqui para a gente conversar? Não é? Senta aqui para a gente conversar. O que é que você tem feito? 5 ou 6 perguntinhas já faz já o funil, a peneira. Tá vendo? Aqui é o ponto que você errou. Não é? Então, 5 minutinhos de conversa a gente já acha o problema. Que às vezes está crendo, mas está confessando errado. Está falando errado. Minha boca só fala do que o coração está cheio. Como é que corrige isso? Uma palavra.
se enchendo da palavra, se expondo à palavra. Josué 1:8 diz o quê? Você deve meditar no livro da lei dia e noite. Dia e noite. Diga dia e noite. Dia e noite. O crescimento e o conforto, eles são incompatíveis. Quando eu vi esse texto, eu me lembrei disso. Vê, dia e noite, meditar 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 dia e noite. Muita gente está querendo pular o processo. Mas o conforto, ele é incompatível com o crescimento. Você vê um adolescente, quando está crescendo, ele começa a sentir dores no corpo. Não é? Os ossos começam a doer. Somente essas pessoas maiores. Feito um colega ali. Quando é adolescente, começa a crescer e começa a sentir dores no corpo, ele está crescendo. Não é? Ele não está entendendo muitas vezes o que está acontecendo com o corpo dele. Mas o crescimento está trazendo para ele um desconforto. Então, assim, nós temos que aprender que existe dentro do processo algo que compete a mim fazer, para que aquilo que eu esteja desejando, declarando, confessando em fé, aconteça, compete a mim fazer. E isso não vai chegar eu dormindo. Apesar que seus amados dão enquanto dormem, né? Mas eu dormir não é dormir, não é dormir de descansar, crendo que ele vai fazer, amém? Amém? Diga assim, a responsabilidade do crescimento ela é minha. Porque já pensou, eu estou estudando. Ah, tu está estudando, não, mas meu irmão está. Poxa, mas é para tu ou para o teu irmão? A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua, não é? Ah, não, mas minha mãe ora por mim todo dia. Oxe, mas não ora não. Quem tem que orar é você. Quer ter intimidade com o Senhor? Não, mas minha mãe tem. Mas lá não é você não, meu amado. Não é? Um dia sua mãe amanhã vem a falecer, né? O Senhor vai para a glória, não é assim? E nós somos eternos, mas aqui é uma passagem, não é assim? E é você, papai. É você que vai dar conta. Não é? O que é que você vai fazer? O que é que você vai dizer? A gente vai entrar numa área agora, já que vocês já sabem como a fé vem, como que a fé agrada a Deus, o que é a fé, a gente vai entrar numa área agora que é um assunto na Bíblia que me chama ainda muita atenção, mas logo no início do meu novo nascimento, me chamava muita atenção, que são as curas, não é, que Jesus ele fez no ministério dele, né? Tantas curas, não é? Você não viu Jesus colocando doença em ninguém, não é? Mas, pelo contrário, curando os enfermos, não é assim? E a gente lê lá em Isaías 53:4, vou esperar a mídia colocar aqui os textos, esses textos, para poder a gente ler rápido. Vamos ver aqui, ó. Tá, Isaías, que eu quero mexer aqui, eu indo para cima do celular ali. Isaías 53:4, que diz: certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, e oprimido, né? Que versão é essa? É Ara? É? Certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Uau, deixa eu ver aqui. Eu acho que deve ser uma outra versão. Isso mesmo. Diz assim, ó. O 3:4. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores, né? E enfermidade. Não. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Você sabe, na cruz do Calvário, quando Jesus ele entrega a vida dele por nós, nós estamos tendo acesso ali não só a salvação, mas estamos tendo acesso à salvação, mas a salvação não está falando só de pecados, pecados redimidos, amém? Está falando também, é algo muito mais amplo. Essa salvação, a tradução significa sozo,
Sozo significa preservação, libertação, cura, paz. Amém? Diga, sozo. Salvação é sozo. É como se fosse uma cesta grande. E ali naquela cesta você tem salvação, cura, paz, prosperidade. É muito mais amplo o sentido da palavra. Amém? Então, a Bíblia fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos abrir lá 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarado. Vamos abrir lá Mateus 8,17. Vocês estão acompanhando? Mateus 8,17 diz: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Lá em Salmo 107:20. Salmos 107:20. Salmos 107:20 diz assim: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Amém? Vocês vejam, através de Jesus nós hoje temos acesso não só à salvação, não só à libertação dos nossos pecados, mas também à cura. Cura divina. Cura divina. Quando? Agora mesmo. Você entrega a sua vida a Jesus, agora mesmo, hoje, você vai ter o seu corpo recebendo cura divina. Cura divina, operando do alto da cabeça à planta dos pés. Mas aí vamos voltar para o equilíbrio. Você está me dizendo que eu nunca vou ter nada, nenhum sintoma? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que em meio aos sintomas, o Senhor vai ser com você. Em meio aos sintomas, aquele problema, aquele sintoma que você tem no seu corpo, mas com fulano teve isso, isso, aquilo, outro, no seu não. Como é que você faz isso? Confessando. Confessando como? Corretamente. Não tendo, não destoar o que você está falando e o que você está crendo. Você encher seu coração, o seu espírito com a palavra, com versículos como esses, né, que a gente leu em Isaías, em 1 Pedro, em Mateus, em Salmo. Confessando certo, pensando certo, agindo certo, certo? E com certeza, se você envolver fé no que você está falando, vai ser como você diz. Em Marcos 11, 23, 24, vamos abrir lá. Em Marcos 11, 23, 24. E diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebeste, e será assim convosco. Diga, crede que recebeste. Você vê que o crer, ele vem antes do receber. Você não recebe e depois, você não tem e depois recebe. Você recebe e depois tem. Mas antes disso tudo, você precisa crer. Não é assim? Você crê e depois você recebe. Crê que recebeste. Crê que recebeste. Mas não chegou ainda, mas você está crendo, vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Amém? Você é alguém? Amém? Então a Bíblia diz que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. Esse duvidar aí, eu anotei aqui, eu fugi aqui da ordem da... É diacrino.
Diacrino do grego, que significa duvidar, separar, fazer distinção no seu coração. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, é diacrino no grego, separar, fazer distinção no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Você duvidar é você fazer distinção naquilo que você está crendo e naquilo que você está falando. Mas quando você não faz distinção, quando o que você está falando é o que você está crendo, vai acontecer. Vai acontecer. Amém? A Bíblia fala lá em Marcos 5:25 acerca de uma cura que aconteceu com uma mulher. Bastante conhecido o texto. Marcos 5:25. Eu vou ler para vocês. Grande multidão seguia, o 24, né? Grande multidão seguia comprimindo. E o 25 diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padeceram a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia, ela não chegou perto dele calada. Ela chegou perto dele falando. Lá em Mateus 9:21, nessa mesma passagem, diz, porque dizia consigo mesma. Então, imagine vocês, uma multidão, e aqui a Bíblia fala que é uma grande multidão. O pastor Humberto gosta de dizer, se uma multidão já é grande, imagine uma grande multidão. É uma multidão mesmo, né? Então, comprimindo Jesus e aquela mulher que estava enferma com hemorragia, né, com fluxo de sangue, ela dizia consigo mesma. Tem um autor que ele fala que ela dizia dentro de si. Ela dizia dentro de si. Ela dizia no seu espírito. Ela dizia no seu espírito, porque ela sabia, ouviu falar da fama de Jesus. Já pensou? Você com uma fama dessa? Alguém chegar para você e dizer, rapaz, aquele irmão, rapaz, aquele irmão é diferenciado. Aquele irmão, é a sua fama correndo aí. Então aquela mulher sim apertou no meio da multidão e começou a dizer dentro de si mesma, se eu apenas tocar nas suas vestes, se eu apenas tocar nas suas vestes. Ela não queria tocar nele, ela não queria uma oração. A fé dela estava apenas em tocar nas vestes de Jesus. Apenas em tocar. E ela dizia dentro do seu coração, no seu espírito, consigo mesma, se eu apenas tocar. E veja que ela está falando que ela não disse, se eu tocar eu vou ser curado. Não, ela ficava dizendo. Ela dizia, e no meio da multidão e dizendo, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Diga logo. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Dele saía poder. Ele reconheceu que dele saiu poder. Você quer extrair o poder da palavra? Quer extrair o poder da palavra? Diga conforme está no seu coração. Diga conforme está em seu coração, sem duvidar, sem diacrino, sem fazer distinção. E vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei porquê, mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Como? Eu não sei. Como não é comigo, não. Mas vai acontecer. O como é com o papai. Amém? Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os discípulos. Vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te souzo. Cura, paz, preservação, proteção. A tua fé te souzo. Amém?
vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder de Deus, ele é ativado com o crer do coração e a confissão da boca. Cura divina, irmãos, ela é um fato. Nem 1000 testemunhos negativos vai poder anular esse fato. Nem 1000 testemunhos positivos vão fazer esse fato mais poderoso e mais forte do que ele já é. Então, vocês entendem, cura divina, ela é um fato. Você vê aqui ela falando que já tinha passado pelas mãos de vários médicos. Aí eu fiquei pensando no Covid, né? Quando o Covid chegou, o povo ia para o médico, no médico, não, é uma virose. Aí no outro, não, tome ivermectina. Aí é no outro, não, fique em casa, tome suco de acerola. Aí é no outro, aí não, tome azitromicina. Aí é no outro, nem os médicos estavam sabendo como é que se tratava isso. Nem os médicos. Diz que o melhor do que ser curado é não precisar ficar doente. Não é. Veja, se crer é mais fácil. Pense comigo. Crer não é mais fácil. Crer para não ficar doente. Não é assim. Que maravilha. Vê que estação maravilhosa. Vocês entendem? Meu Deus do céu. Como diz um amigo meu Deus. É fantástico isso. A Bíblia fala também que da cura de um leproso. Não é? Deixa eu ver aqui. Antes da gente ver essa coisa assim, ó. Não existe alguém que não possa ser curado. Existem pessoas que não ouviram suficientemente. Amém? Mas aí alguns podem questionar. Mas é vontade de Deus? É a vontade de Deus que nós sejamos curados? Claro, ele enviou o Filho dele, Jesus. Uma vez um homem perguntou, eu vi o pastor Humberto falando na igreja, disse, onde é que Deus estava quando o meu filho morreu? Aí ele foi orar e Deus disse a ele, no mesmo lugar onde o meu estava, quando o meu morreu. Eu estava no mesmo lugar quando o meu morreu. Onde o seu morreu, o meu estava no mesmo lugar, quando o meu morreu por você. É duro ouvir isso, mas é necessário. Amém? Muitos perguntam, mas isso é a vontade de Deus? Deus, ele quer que nós sejamos curados. E certa vez esse leproso, ele estava lá e Jesus perguntou, se queres, podes. Aí ele fez, se quero. Deixa eu ler para vocês, para ler certinho. E descendo ele a um monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, podes me purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, diga, quero. Fica limpo. E imediatamente, igual logo lá da mulher do fluxo de sangue, imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Deus, ele quer. Deus, ele quer. Deus, ele quer. Muita gente não tem dúvida sobre se Deus pode. Se você perguntar a uma pessoa aqui fora, se a rapaz está na moto ali, você, vem cá, rapaz, você acredita que Deus pode? Ele, quê? Deus? Oxe, Deus pode de tudo, menino. Deus é o Todo-Poderoso, Deus não sei o quê. Mas quando você pergunta, ele quer? Aí você já deu um passo a mais para uma área chamada de conhecimento, que é o conhecimento do caráter de Deus. Deus, ele não quer ninguém enfermo. Deus, ele quer a gente andando em saúde. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que a gente goze de saúde plena no nosso corpo, não é? Mas muita gente pode perguntar, não, mas no Antigo Testamento a gente via Deus matando. Mas, veja, o Antigo Testamento também era a Antiga Aliança. E na Antiga Aliança, a Bíblia fala no livro de Hebreus 1, que a Antiga Aliança é como se fosse a sombra de um bem vindouro. Ou seja, tudo que se acontecia no Velho Testamento, de bom ou de ruim, se atribuía a quem? A Deus. Por quê? Porque eles não tinham entendimento do reino das trevas, que só vai acontecer a partir da vinda de Jesus. Então, quando você for ler o Velho Testamento, você pega as lentes de Jesus, coloca lá e vai lá no Velho Testamento para ler ele. Para não ler ele e entender ele da forma errada. Amém? E lá você consegue enxergar. Ah, mas Jó, isso, Jó, aquilo eu fiz. Olha, Jó no 42:5 diz que ele se converteu. Se arrependeu do que tinha feito, falado, não é assim?
Não é? Então pronto, a gente já para com essa história de Jó aqui, já é outra ministração. Já para com essa história de Jó aqui. A Bíblia fala, Jesus falando, né? Filipe chega para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo eu tenho estado convosco e você vem me pedir, mostra-nos o Pai. As obras que eu tenho feito, eu não tenho feito de mim mesmo, eu as faço porque vejo o Pai fazer. As coisas que digo, ele não diz de si mesmo, ele diz porque ouve o Pai dizer. Amém? Então, assim, quando você olha para Jesus, você vê a expressão exata de Deus. Quando você olha para Jesus, você olha para Jesus fazendo o quê? Curando. Desliga ali. Curando os enfermos. Não é assim? Curando. Então, se Jesus é a expressão exata do Pai, o que é que o Pai está fazendo? A mesma coisa. Se ele está fazendo porque vê e falando porque ouve, é porque o Pai é a mesma coisa. E ele são um. Não é assim? E a Bíblia diz que nós somos um com Ele. Amém? Um com Ele. Grandes obras, obras maiores. Eu vi... como é o nome daquela ministra que estava mentindo lá no Plenos? Wagneide. São tantas, né? Wagneide falando, se você tem problema de fazer obras maiores, eu não tenho não. Ela é bem, né? Se você tem problema em fazer obras maiores, eu não tenho não, porque está escrito na Bíblia, eu vou fazer mesmo. É só Deus querer, eu estou aqui. Né? E Deus está esperando contar com pessoas assim, desse jeito, com esse perfil. Não é? E a gente vai encerrar... Lá em Marcos 10, o que é que Jesus está falando aqui? Marcos 10, 18. Graças a Deus. 10, 18. Vamos ler o 17. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, onde já não há sombra nem variação. Ele é bom, irmãos. Ele não tem nada a ver com doença. Nada a ver com doença. Nada a ver com doença. Pelo contrário, ele enviou o seu Filho para nos livrar do que era mortal. Ele enviou o seu Filho. E a Bíblia fala que ele tomou sobre si. Tomou. Não é? Tem uma coisa aí para eu tomar? Estou caneta aqui, irmão. Segura aí. Ele tomou sobre si. O que é que nós precisamos fazer? Resistir firme. Resistir firme na confissão da nossa fé. Resista firme, rapaz. Resistindo firme. Olha, tá falando que tá agora. Resista firme à confissão da vossa fé. Sem vacilar, sem diacrino. Sem diacrino. Usufruindo do sozo que Deus, através de Jesus, conquistou para você. Amém? Eu queria agradecer ao pastor Cláudio, a sua família, sua linda família, a sua esposa, pela oportunidade. Acabou. Cadê o livro, hein? Uau. Vamos me chamar de irmão do livro, porque da outra vez que eu estive aqui, eu dei um livro também. E eu estava esses dias lá em casa. Você é chamado para ministrar, não sei se acontece isso com vocês ficam... Tudo que alguém espirra aí, saúde, Sozo, Deus nos conquistou. Fica um crente mais potente, né? Fica um negócio... Você anda, não é assim? Eu não sei vocês, né? Você vai dormir e fica pensando, rapaz, eu vou usar esse exemplo, eu vou falar aquele texto, aquela ministração, não sei o quê. Você é para uma ministração, rapaz, eita, isso agora eu vou anotar aqui. Não é assim? E vai se preparando e colocando pedrinhas na sua aljava. E quando eu estava lá em casa ministrando, todo mundo curioso para quem vai receber o livro, quem vai receber esse livro. Rapaz, eu fiquei tão feliz quando eu vi o cartaz da ministração, né? Eu disse, rapaz, consegui fazer eu numa versão Master Plus, né? Aí eu fiquei curioso, disse, rapaz, quem abençoado que fez isso aqui? Será que é a menina daqui da igreja? Eu fiquei pensando, né? Aí eu estava hoje na igreja, e a gente
fui comprar uns livros lá, aí eu só separo um livro, pegar um livro aqui para dar de presente. E hoje eu perguntei ao teu pai quem tinha sido, ele tinha sido você. E assim, eu queria te honrar, cara. Como é teu nome? Tiago. Pronto, Tiago, tá aqui. Salva de palmas aqui para Tiago. Aê! Pelo trabalho, né, irmão? Ó, eu sei, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que era meio resistente em fazer esse trabalho. Mas veja, se é resistente e sai um trabalho de excelência desse, imagina se ele quisesse. Minha gente ia ser chamado para trabalhar numa empresa aí dessas. Né? Eu sei que hoje em dia tem esses aplicativos, né, que facilitam a vida da gente e tal, não sei o quê. Mas eu queria te honrar com esse livro, viu? Deus te abençoe. Amém? Agora abre a etiqueta, a gente tem que abrir e mostrar para o pessoal assim. Ó, teu pai já está olhando, esticando o olho assim, ó. Esse é meu, gente? Gente, obrigado aí, viu? Deus abençoe vocês. Cadê? Não, peraí, agora eu fiquei curioso. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Não, é porque a gente tinha comprado... Vira as costas dele, porque tem um rosto de Billy Jones, é por isso mesmo. É porque a gente tinha comprado, a gente comprou uns 20 livros, não foi? Uns 20? Um monte de livro. Aí na hora que estava comprando os livros, eu separei esse. Eu disse, rapaz, separa esse aqui. Não misture, não. Agora é a gente separar, juntar tudinho. Gente, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Eu espero ter podido contribuir um pouco, né, com essa caminhada de vocês de fé. Amém?